E dentro dessa política da ação social, a qual eu citei agora, dentro das suas ações afirmativas, nós temos que destacar o benefício da prestação continuada. O benefício da prestação continuada, ele é um benefício assistencial, mas ele não é somente para a pessoa com deficiência, ele também é destinado ao idoso. É um benefício pago pelo governo federal para que tanto o idoso quanto a pessoa com deficiência tenham condições mínimas de uma vida digna. E ele corresponde à garantia de um salário mínimo, que vai ser pago mensalmente. Por se tratar de um benefício, não é necessário que a pessoa tenha contribuído para o INSS. Basta somente ele tem algumas regras, para que a pessoa tenha acesso, e a gente vai estar discutindo isso aqui também. E como ele é um benefício, a pessoa que o recebe não tem o 13º salário. E quando morre a pessoa, a família deixa de receber este benefício. E aí eu vou falar assim um pouquinho para vocês. Mas olha, o benefício, ele vai receber uma quantia de um salário mínimo todo mês, Vai ajudar pelo menos para fazer alguns tratamentos, auxiliar um pouco na renda para que ele possa ter o seu sustento, mas os requisitos exigidos por lei é o seguinte: para que a pessoa possa receber o benefício da prestação continuada, ela tem que ter uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Então ela tem que estar vivendo numa condição de miserabilidade para que ela possa receber um benefício, E a renda é tem que ser 1/4 da renda da família. Então aí a família entra nesse percentual. Outro fator agravante que a gente tem é que se alguém da família receber algum benefício da Previdência Social ou de outro regime previdenciário, ele não pode receber. É necessário, para que ele possa receber, além de ter 1/4 de salário mínimo, de não receber nenhum outro tipo de benefício, ele tem que passar pela perícia médica e comprovar o grau da sua deficiência. E esse grau tem que ter impedimentos a longo prazo, tanto de natureza física, mental, intelectual e sensorial. Então ele tem que estar impossibilitado de executar qualquer tarefa, Ter diversas barreiras que impedem a sua participação plena na sociedade para que ele possa receber este benefício. E a cada 2 anos ele passa novamente pela perícia. Então, é um benefício, integra a proteção social básica, É instituído pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Porém, temos o outro lado da moeda. Quando a pessoa tem acesso a esse benefício, então ela conseguiu comprovar que ela tem a renda é menos de 1/4, a deficiência dela é grave, e ela já chegou na adolescência e ela já quer entrar no mercado de trabalho. Então, quando ela é considerada um menor aprendiz, ela vai acumular tanto o BPC quanto o salário de menor aprendiz, que é o LOAS, que é um contrato de aprendiz com as pessoas com deficiência. Mas este acúmulo só acompanha até ela completar 18 anos. A partir dos 18 anos, se ela continuar trabalhando, o benefício da prestação continuada, ele vai ser suspenso. Se ela perder o emprego, aí ela retoma o benefício. Tem que entrar com o processo novamente e o benefício retornará novamente. Com tudo isso que eu falei para vocês, o que vocês acham? Este benefício, ele realmente contribui de maneira satisfatória para as pessoas com deficiência? Será que ele não se torna um impedimento para que as pessoas vá para o mercado de trabalho? Eu vou estar mostrando para vocês os dados do boletim do BPC de 2015. Neste boletim, nós temos o número de pessoas com deficiências ativas com o BPC no Brasil, que é o número de 2.349.905.
Destes 2.551.284, são referentes às pessoas com deficiência intelectual. Apesar do crescimento em 2015 ter sido de 3,1%, sinaliza a possibilidade de melhoria de acesso do BPC, com a integração nos serviços de rede básica de proteção no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. E esse aumento se deve ao quê? Foi a criação do BPC Escola e do BPC Trabalho, como uma forma de enfrentamento à pobreza, de proteção e acesso universal aos direitos que essas pessoas têm. E isso foi observado em um estudo realizado por Silva em 2008. E aí eu volto a perguntar, o benefício realmente traz proteção? Ele auxilia o indivíduo a ter uma autonomia? Ele realmente possibilita o enfrentamento à pobreza? Ou ele cria dependentes? São questionamentos que eu me fiz durante a minha pesquisa. E aí vamos a mais uma reflexão. Este benefício, ele constitui realmente uma alternativa de renda? Ele constitui, mas ele não pode ser a única. É necessário, é essencial despertarmos nas pessoas com deficiência intelectual a importância do trabalho. O quanto o trabalho contribui para a sua autonomia, para a sua emancipação, para o seu empoderamento enquanto pessoa, desenvolvendo dentro dele sentimentos de valorização, de realização pessoal, de pertencimento social. Através do trabalho, ele se sente mais integrado socialmente, ele se sente parte daquela comunidade, parte daquela sociedade. Mas para que isso ocorra, será que o nosso sistema educacional está adequado? Será que toda essa trajetória, desde a educação infantil, será que esses sistemas, as famílias foram trabalhadas, foi desenvolvido formas para que realmente este empoderamento, este pertencimento exista? Será que há articulação entre os diferentes níveis de ensino, academicamente, para subsidiar a pessoa com deficiência intelectual a ingressar neste mundo do trabalho? E como que a gente pode estar fazendo para que este benefício não se torne uma muleta financeira? Como colocar essas políticas afirmativas em prol das pessoas com deficiência, sem que estes benefícios sejam empecilho à entrada ao mundo laboral? Para isso, eu vou estar mostrando para vocês um quadro em que a pessoa com deficiência intelectual ela tem acesso ao ensino, mas como vocês podem perceber pelo quadro, ela não permanece. E estes dados são da RAIS e eles revelam que há barreiras atitudinais a serem enfrentadas e superadas, principalmente quanto à escolaridade, porque eles têm acesso à escola, mas eles não conseguem permanecer. Porque os dados nos mostram que somente 32,74% concluem o ensino médio e somente 2,87% chegam ao ensino superior e o concluem. Então são dados muito baixos e isso vai interferir para que essa pessoa com deficiência intelectual adentre ao mundo do trabalho e permaneça, porque será cobrado dele o quê? A escolaridade, a capacitação profissional, e se ele não tem esses requisitos, ele não vai permanecer. Então é essencial termos desenvolvido nos nossos sistemas de ensino a preparação desde a educação infantil até o ensino médio e o ensino superior da inserção e subsidiando academicamente e até a questão de posturas, de atitudes dentro do trabalho que ele vai ter que adquirir. Então eu tenho que trabalhar isso ao longo de toda a educação escolar deste meu aluno, para que ele possa não só ser inserido,
mas ele ser mantido, ele ser incluído enquanto cidadão nestes ambientes de trabalho. Porque o trabalho é essencial para o funcionamento da sociedade. É uma atividade imprescindível para o desenvolvimento da interação social, da autoestima, como eu já disse, do sentimento de pertencimento, da construção da identidade e da autonomia. E aí a gente percebe que as transformações ocorridas quando a pessoa com deficiência está no mundo do trabalho são grandes, né? E as transformações ocorridas também nos sistemas de ensino a partir da década de 90 também foram essenciais e primordiais. Uma dessas podemos citar aqui, que foi agora de 2015, é a Lei da Inclusão, que ela repensa todos os documentos legais, ela estabelece o direito das pessoas com deficiência à formação e ao acesso ao trabalho em igualdade de condições. Em 2015, com a expansão do número de empregos dessas pessoas, distribuiu-os pelos diferentes tipos de deficiência, que apesar do crescimento, ainda tem muitas barreiras a serem superadas. Vaz nos afirma que o trabalho é um modo para a aquisição de recompensas externas, definidas socialmente como dinheiro, bens de consumo e de prestígio. Além disso, ele está ligado também às recompensas internas, que é a autorrealização, a pertinência e a estima. Para Marx, o trabalho é uma atividade fundamental. É através do trabalho que se constrói e se dignifica enquanto ser humano. Já para Del Manso, ela nos diz que para obter um bom desempenho em uma atividade profissional, é preciso desenvolvimento de habilidades, de hábitos e atitudes que se iniciam na infância. Então, todo o nosso sistema educacional ele tem que estar articulado. Ele tem que, além dele estar articulado entre si, ele precisa estabelecer, ter uma base que fundamente a construção dessas habilidades, desses hábitos e de atitudes para que a gente possa, lá na frente, estar inserindo a pessoa com deficiência no mundo do trabalho. Quero falar um pouquinho para vocês sobre a lei de cotas. As empresas hoje, uma empresa com mais de 100 empregados, ela é obrigada a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com as pessoas com deficiência. E a gente tem aí uma tabelinha que vai de 200, uma empresa com 200 funcionários, ela tem que ter 2% de pessoas com deficiência. De 201 a 500, 3%, de 501 a 1000, 4%, e de 1001 em diante ela tem que ter 5%. E aí eu pergunto para vocês, se o nosso sistema educacional, que já passou por várias transformações, aí a gente enxerga que ainda há algumas barreiras a serem superadas, existem modificações que têm que ser feitas para que essa pessoa com deficiência possa adquirir uma aprendizagem adequada que lhe dê suporte para que ela ingresse e permaneça no mundo do trabalho. Será que as empresas estão preparadas para receber estas pessoas? No quadro, a gente tem a distribuição do percentual do número de empregos formais. E a análise nos mostra que entre 2015 e 2016 há uma expansão no emprego de pessoas com deficiência, distribuídos nos vários tipos de deficiências. Tanto o percentual maior foi de deficiência visual, com maior destaque, de 13,9%. Depois vem os reabilitados, com 7,7%. Depois a deficiência intelectual, com 6,3%. Depois deficiência física, 1,9%. Deficiência auditiva, 1,3%. E as múltiplas tiveram uma retração de menos 10,1%, que foi um saldo negativo, né, nas pessoas com deficiências múltiplas. E a gente percebe que a deficiência intelectual apresentou um crescimento, o que representa 34,2 mil
vínculos empregatícios no mundo do trabalho nesse período de 2010 a 2016. Mas, apesar desse crescimento, percebe-se a falta de conhecimento das empresas e das instituições sobre as habilidades e potencialidades desses indivíduos. E essa falta de conhecimento contribui para que a ideia permeada de estigmas sobre a deficiência, como pessoas incapazes, pessoas que as limitações são grandes, e isto ainda permanece. Então, é necessário uma mudança. Um estudo comprovado e realizado por Pedroso e Shinohara, eles identificaram que os empregadores desconhecem as manifestações da deficiência intelectual, o que faz com que as capacidades e potencialidades destas sejam subvalorizadas. E eles destacam ainda a superproteção familiar, que muitas vezes resulta no não estímulo e no não encaminhamento ao trabalho. E eu posso afirmar que isso também foi comprovado na minha pesquisa, porque muitas famílias com essa superproteção, às vezes preferem ficar somente com o benefício da prestação continuada do que possibilitar o filho de adentrar ao mundo do trabalho, com medo das barreiras que ele possa encontrar lá. E já chegando um pouquinho nas nossas considerações finais, eu quero dizer para vocês que a inserção da pessoa com deficiência intelectual ainda é um cenário permeado de desafios. Mesmo com os avanços advindos da lei de cotas, da legislação que é favorável, mas somente a legislação não garante o ingresso e a permanência no mundo do trabalho. É necessário que se faça uma formação adequada, tanto para a pessoa com deficiência, quanto para os profissionais que atuam, com a pessoa com deficiência intelectual. É necessário formação continuada, é necessário condições de acessibilidade e de infraestrutura. É necessário um trabalho com as famílias para que elas entendam que esta pessoa é capaz, que ela possui potencialidades. E o outro fator importante é a forma como é utilizada a política do benefício da prestação continuada. Ele pode ser uma proteção social, mas ele não pode ser um empecilho para que esta pessoa avance. Ele é necessário num período de vida desta pessoa para que contribua no fortalecimento, no acesso profissionais que ele precisa ter para o seu desenvolvimento, estimulando, capacitando, fornecendo estímulos para que ele vença as suas limitações, mas isso não pode ser para sempre. Ele não pode deixar que este benefício se torne um obstáculo para que ele cresça enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto um cidadão inserido na sociedade. Ele não pode deixar que este benefício instaure uma insegurança na sua busca pela profissionalização. Ele tem que romper esta barreira. Portanto, o benefício não pode ser um entrave. Ele tem que ser o quê? Um auxílio. Ele tem que ser um tijolo a mais na construção da autonomia desta pessoa, bem como todos os níveis de ensino têm que estar articulados, sedimentados numa mesma proposta que vai sedimentar a aprendizagem deste meu aluno de forma a assegurar o seu desenvolvimento e a sua aquisição de competências para que ele seja bem-sucedido profissionalmente, para que ele, dentro do seu trabalho, obtenha a recompensa financeira e assegure não somente a sua permanência. Ele não tem que estar só lá no mundo do trabalho, somente inserido. Ele tem que ter a realização enquanto pessoa, uma realização profissional. Ele tem que gostar de estar executando a função que ele faz. E aí a gente vê
que se nós não temos este sistema articulado, se nós não temos esta base escolar, isso vai fazer com que o que foi constatado na minha pesquisa, o baixo nível de escolaridade, a falta de qualificação profissional, aliado à falta de informação acerca da deficiência, a incompreensão dos empregadores do conceito de inclusão, o cumprimento mecanizado da legislação sem a preocupação de incluir as pessoas com deficiência no mundo do trabalho, o despreparo das pessoas, dos profissionais que atuam no setor de recursos humanos. Fica evidente o descompasso entre o que é preconizado na legislação e o que é praticado pelas empresas que contratam. E também o descompasso com as instituições que formam as pessoas com deficiência intelectual. Então, há um descompasso muito grande. Por isso é essencial que todos nós, aonde quer que estejamos, comecemos a plantar a nossa sementinha, buscando que realmente tudo isso seja articulado, que tudo isso tenha uma base e que possamos fortalecer as competências, as habilidades que os indivíduos têm. Então, eu pude comprovar na minha pesquisa que o BPC é uma proteção social, mas ele gera um entrave na conquista para a autonomia profissional e pessoal da pessoa com deficiência intelectual. Dentro da minha pesquisa ainda, eu pude ter acesso ao que as pessoas com deficiência intelectual, qual era a percepção que ela tinha de trabalho e de trabalhar. E lá foi constatado que eles associam o trabalho, o trabalhar, à relação de ganhar dinheiro, com ele ganhando dinheiro ele vai poder ajudar os familiares, ele vai poder comprar as coisas que ele deseja. Mas, por outro lado, as pessoas que só ficam com o benefício, elas não têm a concepção do trabalho, e nenhuma das duas, nem a que tem o benefício e nem a que está no mundo do trabalho. Elas não têm a concepção do trabalho como um instrumento de humanização. O quanto o trabalho melhora a sua visão de mundo, de atuação com o outro nas suas relações pessoais, na valorização das suas habilidades, né? Na oportunidade de independência e autonomia. Isso ficou muito evidente na minha pesquisa. E isso é um fator que todos nós, aonde atuamos enquanto profissionais, temos que estar desenvolvendo para que realmente o ingresso das pessoas com deficiência intelectual possa romper com esses desafios, romper com estes estereótipos, para que todas as pessoas comecem a acreditar e a valorizar as habilidades e potencialidades, para que realmente possamos construir uma sociedade verdadeiramente inclusiva e para todos.